Sucesso de crítica, mas não tanto de vendas, o 208 não é novidade aqui no nosso canal. Já fizemos avaliações da versão antiga dele e ainda nesse ano de 2021, da versão Active Pack com motor 1.6 e câmbio automático. Eu e o Lucas fizemos essa avaliação. Porém, ao longo do ano, muita gente pediu este carro daqui, o 208 Like, a versão de entrada, pelo menos até pouco tempo atrás, com motor 1.6 e câmbio manual de 5 marchas. E hoje, graças à Peugeot do Brasil, que gentilmente nos cedeu este carro, a gente vai fazer a avaliação desse pequeno notável da marca do Leão. Vamos lá? O 208 é herdeiro de uma longa linhagem dos compactos da linha 200 da Peugeot, que aqui no Brasil começou com fabricação nacional, já no 206, no começo dos anos 2000, que por sua vez passou o bastão para o 207, que não era nada mais do que um 206 melhorado, até que chegamos ao 208 em 2013, 208 ainda de primeira geração, e carro esse que quebrou a tradição, né, desses saltos numéricos, né, de uma geração para outra, e recebeu em 2020 a segunda geração aqui no Brasil, que é exatamente esse carro que temos aqui hoje. Pessoalmente eu acho que ele é um carro que parece pequeno, mas ele não é tanto assim. Então a gente está falando de um carro que tem 4,5 metros de comprimento, tem 1,73 m de largura sem os retrovisores, 1,45 m de altura e 2,53 m de entre-eixos, ou seja, um carro que fica bem na média da categoria. Em termos de construção, nada muito diferente também do que a gente encontra na concorrência. Então, suspensão McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, freios a disco na dianteira e freios a tambor na traseira. Nessa versão aqui a gente está com pneus 185/65 aro 15. Para quem gosta de saber de marca e modelo, Pirelli Cinturato P1. Depois de muitas idas e vindas, né, reflexo até do insucesso mercadológico deste carro, a Peugeot fez várias alterações na sua gama de versões e hoje o que a gente tem em novembro de 2021 é a versão Like Essencial, Like, Active, Allure e Grife. Essa topo de linha com motor a combustão e também o E208 GT, que é a versão topo de linha de todas, importada da França e apenas com propulsão elétrica. Aqui debaixo do capô do 208, apesar da gente estar falando de um carro totalmente novo, a gente tem um velho conhecido do canal e da indústria. Porém, antes de falar do motor, uma rápida ressalva. Aqui na versão de entrada a gente não tem o DRL dente de sabre, né, que é a ideia da Peugeot. Então a gente tem só essa capa preta, que dá uma certa cara de carro de firma, mas enfim, vamos lá para o motor. Como eu disse, aqui no canal a gente já avaliou alguns carros com este conjunto. Então, do lado da Citroën foi o C3 Aircross, o C3 Picasso GLX e também o Citroën C4 GLX. Do lado da Peugeot, o Peugeot 307 com câmbio manual, o Peugeot 308 também com câmbio manual e o Peugeot 2008 com câmbio automático. Ou seja, já é uma figurinha carimbada aqui no Drive-On. Bem, e ele é o bom e velho EC5M do grupo PSA, né, que agora se juntou a Stellantis. É um motor antigo, sim, era usado no Peugeot 206 lá no começo dos anos 2000 e eu tenho certeza que muitos vão se lembrar ainda do 206 que tinha no paralama o logotipo 110 CV. E é esse mesmo motor, né? Óbvio que com todas as melhorias que ele recebeu ao longo desses 20 anos, né? Desses 2 decênios de história. Então o que a gente tem aqui hoje? Motor flex, obviamente, com 115 cavalos de potência com gasolina e 118 com álcool a 5.750 giros. De torque, 15,4 kgfm de torque com gasolina e 15,5 com álcool a 4.000 giros. No motor multiválvulas de concepção mais antiga, ou seja, não é exatamente aquele motor com aquela boa, incrível pegada em baixa. Mas a gente fala um pouquinho mais disso na hora que estiver andando. De qualquer modo, ele tem duplo comando de válvulas com variação no comando de admissão, justamente para tentar ajudar nessa fase que o motor é mais vazio. Ele já tem um coletor em admissão em plástico, acelerador eletrônico, nada que é novidade no nosso mercado,
mas que creio que muitos vão gostar de saber quando a gente está falando aí de um motor já com tanto tempo de história. E afinal de contas, já que é moda falar que, né, motor 1.6 aspirado é Jurássico, bem, acho que falar que é Jurássico é um pouco pesado, mas é mesmo um motor antigo. Todas essas melhorias, né, internas muitas vezes não são divulgadas, mas é bom ver que a gente não tem mais o tanquinho de partida a frio nesse carro. O combustível já é pré-aquecido antes da partida dele. Bom também porque não vejo muito espaço para a gente ter um tanquinho de partida a frio aqui. É um cofre bem apertado, inclusive esse é um dos motivos, se não o único motivo, para a gente não ter, nessa nova geração aqui, o 208 com motor 1.6 THP, que era a antiga versão GT da geração anterior do compacto francês. Uma coisa que é marca registrada do 208 e agora também da Peugeot é o iCockpit, né? Lembrando que aqui a gente tem o iCockpit raiz, vamos dizer, não sei, vamos colocar desse termo, né? E na versão Grife a gente tem o iCockpit 3D, né? Que é com painel digital e uma visualização 3D, né? Enfim, o que é isso? Nada mais, nada menos do que a visualização do cluster acima do volante. E isso obriga a deixar o volante numa posição mais baixa. Então quem, como eu, gosta do volante um pouco mais alto, precisa de um certo tempinho de adaptação, mas não deixa de ser uma posição interessante, né? Remete aí a videogame até. E como eu disse, né, precisa deixar o volante numa posição mais baixa e ajuda o fato da gente ter aqui coluna de direção com regulagem de altura e de profundidade. E também o fato de ser um volante achatado, né? Ele é um volante mais largo do que alto. E só de 2 raios. Olha só que interessante. Lembrei de um Gol 94 que meu pai tem, né? Muito legal esses 2 raios aqui, mas é obviamente que com espaço certinho para você encaixar os dedos. Aqui, volante multifuncional, comandos do som e do computador de bordo, também do telefone. Muito legal reparar que a gente tem os comandos do computador de bordo, sim, aqui, mas eles são redundantes também com o da alavanca de limpador, né? Então você tem a opção de passar por aqui ou por aqui. Temos também o comando do piloto automático escondido aqui na coluna, típico Peugeot. Temos aqui também uma central multimídia de 7 polegadas, lembrando que na versão importada da França, no caso a elétrica, né, a gente tem uma tela de 10 polegadas que ocupa esse nicho inteiro. Aqui a gente tem espelhamento via Apple CarPlay e Android Auto, né? No momento não está aparecendo porque não estou conectado via cabo. Lembrando que ela não tem espelhamento sem cabo, normal de uma versão de entrada, né? É bom que ela é um pouquinho tombada pro lado do motorista, o que facilita muito. Ela está na mesma altura do cluster, se não um pouco mais alta até, o que também facilita mais ainda. Então isso é um baita ponto positivo. Só que a gente tem alguns comandos aqui que não são tão práticos assim. Então, por exemplo, a gente tem 2 medições no computador de bordo, né? 2 medições de percurso. Então vou até repetir aqui, essa é a tela principal, você vem em aplicações, você vem em apps do veículo, vem em computador de bordo, aí você vai cair no instantâneo, aí você vê se quer o trajeto 1 ou 2, ou seja, isso dirigindo não é muito prático. Ar-condicionado, a mesma coisa. Aqui você tem teclas de atalho, eu acho que são teclas de muito bom gosto, diga-se de passagem. A gente tem do desembaçador traseiro, do desembaçador dianteiro, ar-condicionado no máximo, abrir os comandos do ar-condicionado e da recirculação. Então, por exemplo, se eu apertar aqui, eu fui para os comandos do ar-condicionado, legal. Só que isso dirigindo, né, no sacolejo, não é muito prático de se usar. Nesse caso, nada melhor do que o bom e velho comando físico mesmo, né? E lembrando que aqui a gente tem esses comandos digitais, mas não é um ar-condicionado automático. O que é muito bom de ver no 208, mesmo nessa versão de entrada, é o bom padrão de acabamento. Então a gente tem na faixa central do painel esse enxerto simulando fibra de carbono, sim, que na versão Grife é em soft touch, aqui não, é tudo plástico, que fique claro, mas é tudo de muito bom gosto, essa variação de texturas e materiais, não fica aquela impressão chata de estar num carro pé de boi absolutamente de entrada, como acontece, por exemplo, no Polo MSI, que é um bom concorrente desse carro. A gente tem também ótimos porta-objetos aqui,
Na versão topo de linha, nesse nicho aqui, a gente tem um carregador por indução. Aqui não, mas é um porta-objetos ainda assim ótimo para você deixar seu celular em pé na horizontal, que é... Eu não me lembro de ter visto outro carro com uma solução tão engenhosa assim. A gente tem um bom espaço para carteira aqui também. A gente tem a tomada USB da central e a gente também tem outra tomada USB para o passageiro, né, poder carregar o seu celular. Aqui no meio nós temos dois bons porta-copos, um maior do que o outro, e um nicho aqui que eu usei para deixar o celular. Então eu deixei meu celular assim, ligado na central multimídia, né? Então não sei se era exatamente a intenção, mas é algo que ficou bem pensado. Em termos de ergonomia, o banco é muito bom, o banco é realmente muito bom. Um apoio legal para as pernas aqui, um apoio lombar bem melhor do que o da geração anterior, que era um pouco firme e ao mesmo tempo um pouco vago. Um apoio de cabeça que não é daqueles que te joga para frente, que é um baita ponto positivo. Como eu disse, o volante com regulagem de altura e profundidade, o banco tem regulagem de altura, porém o cinto não tem nenhuma regulagem de altura, nem o do motorista e nem o do passageiro, o que não faz sentido absolutamente nenhum, nenhum mesmo. E bem, equipamentos de modo geral, o que a gente tem? A direção elétrica, o volante multifuncional como comentado, retrovisor elétrico, vidro elétrico nas 4 portas. A gente não tem, porém, luzes de leitura aqui, a gente tem uma luz o carro inteiro, é uma luz fraca. A gente não tem luz no parasol, por exemplo, apesar de ter o espelho dos dois lados. A gente não tem luz no porta-luvas, por exemplo, né? Então, algumas ausências aí que são razoavelmente sentidas. Vamos dar uma olhada agora para quem vai lá atrás. Como já comentado na outra avaliação que a gente fez do 208 e também como muito comentado pela mídia, espaço não é o forte desse carro. Então vamos lá, esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura e olha só, o que eu tenho de espaço aqui? Sobra 2 dedos no meu joelho para o encosto, né? Fica bem na conta mesmo. Espaço para a cabeça não é dos melhores, espaço para mexer os pés também não é dos melhores. Olha, tenho pouca liberdade aqui para me movimentar, e o que eu acho que é especialmente ruim aqui é a largura da porta. É uma porta muito estreita. Então olha só, o banco onde eu estou, o banco acaba aqui e sobra um palmo desse acabamento da porta, né, do arco da porta até o banco. Então isso aqui atrapalha na hora de entrar e sair. É realmente um baita ponto negativo desse carro. Ausências sentidas aqui atrás. Como eu disse, luz só uma, só lá na frente, não tem nada aqui, totalmente no escuro. Se você for pegar alguma coisa, se você tiver filho, alguma criança em casa que precisa de cadeirinha, vai ser um saco colocar aqui, prender o cinto, pegar alguma coisa. Não temos porta-objetos aqui atrás. Tem esse aqui que eu comentei, né, que pode ser usado, talvez, né, dividir com quem vai na frente. Mas nas portas a gente não tem porta-objeto nenhum, né, só esse nicho aí para puxar a porta mesmo, o que é muito estranho. A gente não tem nem a bolsa, né, porta-revista, atrás do encosto do banco. Mas em compensação a gente tem um banco bem cômodo, um banco bem agradável, sim. E como a lei obriga, né, 3 apoios de cabeça, 3 cintos de segurança de 3 pontos e também o Isofix, que aqui muito inteligentemente a Peugeot escondeu atrás de um zíper. Então não é aquele nicho que acumula sujeira, não é aquela capinha plástica que você tira e perde, não. O zíper colocou, fechou, problema resolvido. Porta-malas agora. Porta-malas do 208 que, assim como o seu espaço interno, é outro ponto muito polêmico. Muitas observações negativas são feitas na imprensa como um todo sobre esse compartimento. Bem, ele é tão ruim quanto dizem? Bem, vamos lá. Você pode abrir ele, né, pela chave, apertando aqui, ou também por um botão aqui direto na tampa. Vou abrir pela chave para vocês verem. Aperta uma vez, ele já destrava e aí você levanta por aqui. Bem, a gente tem aqui 265 litros apenas. Ou seja, é tão ruim quanto dizem? Sim, é tão ruim quanto dizem. Lembrando que esse aqui é o volume no padrão VDA, que é o padrão da indústria. A Peugeot divulga 265 litros nesse padrão e 311
no volume líquido, que inclusive é o mesmo padrão que o Pulse usa, talvez como uma tentativa de botar o carro aí mais no nível dos seus concorrentes. Mas o fato é que um porta-malas pequeno sim, mas é um porta-malas com bom acabamento também. Então a gente vê aqui que tem um plástico no batente, é tudo revestido em carpete, inclusive a face traseira, né, do banco traseiro. A gente tem acabamento em plástico também aqui junto da tampa. É um formato mais quadrado que ajuda a acomodar as bagagens também. Mas quando você volta a olhar a litragem, bem, vamos lá, vamos dar alguns exemplos aqui, né? Uno tem 290 litros de porta-mala, o Gol tem 285, o finado Fox, que Deus o tenha, 270 litros. E aí quando você começa a colocar em perspectiva, inclusive com seus concorrentes mais novos, fica pior ainda para o 208. O Polo tem 300 litros, o Argo 300 litros, o HB20 302 litros, o Onix 275 litros, Yaris 310 e Sandero 320 litros. Ou seja, neste ponto aqui, o 208 fica bem para trás da concorrência, por mais que seja um porta-malas com boa montagem, bem caprichado, e não tem muito como relativizar isso. E aproveitando que estamos aqui atrás, esse carro me lembra os neandertais dos tempos da caverna, porque eu estou estacionando os carros e estou estacionando ele igual os homens da caverna, porque essa versão não tem sensor de estacionamento, né? Então é um pouco estranho, mesmo que seja a versão de entrada do 208, que um carro aí já na faixa dos 85, 86 mil reais, não tem um mísero sensor de estacionamento aqui atrás. Mas é isso daí. Bora para a melhor parte de todas, que é andar num bom e velho carro com câmbio manual, especialmente quando o projeto não é tão velho assim, né? Mas vamos lá, a gente está num domingo de tarde aí, tranquilo, com o ar ligado. Eu vou zerar o computador de bordo aqui, que tem 2 medições, né, inclusive. E aí a gente vai conversando, falando do carro e conta o consumo aí no final como que fica. Bem, no começo do ano a gente avaliou o 208, né, já na nova geração, com esse mesmo motor e câmbio automático. E foi um carro que agradou sim, apesar do conjunto mecânico, né, já ser mais antigo. É um carro que se mostrou gostoso de dirigir, muito agradável internamente, muito competente, né, em termos de projeto. Óbvio que o fato de ser um carro moderno ajuda nisso. E aí sempre tem aquela grande expectativa de conhecer um motor a pleno com um câmbio manual, que é o que a gente tem aqui hoje. Então vamos lá, falando aí do campo já de impressões ao dirigir. O motor, como eu conversei com vocês, é antigo sim, né? Isso não se discute, ainda mais que tá na moda chamar motor 1.6 aspirado Jurássico, e aqui realmente é um motor aí com seus bons 20 anos de história, mas não deixa de ser um motor bem gostoso de usar, bem gostoso mesmo. Só que o peso da idade se faz sentir, é claro. Então quando a gente bota em perspectiva aí com outros motores 1.6 mais recentes que a gente tem no mercado, né? Vou colocar o HB20 1.6, que saiu de linha, mas faz pouco tempo, e o MSI 16 válvulas da Volkswagen. Dá para notar como esse motor aqui não tem aquela mesma pegada embaixo, principalmente quando comparado com o motor da Volkswagen. E dá para notar também como que o consumo não é tão bom assim. Também, mais uma vez, principalmente se comparado ao motor da Volkswagen. E aí quando a gente pensa já em potência máxima, ele já fica razoavelmente para trás do finado 1.6 da Hyundai, né, que chegava nos 130 cavalos no HB20. Mas nem tudo é número, né, nem tudo é só 0 a 100 em velocidade máxima. Então o que a gente tem aqui no dia a dia neste carro? É um motor compridor embaixo, né, até 2.000 giros, não existe muita coisa ali, mas definitivamente não é um motor vazio igual o e-torque 1.6, longe disso. É um motor suave sim, um motor gostoso de usar, ele cresce de giro com facilidade.
não faz muito barulho aqui na cabine, ou seja, está bem isolado também. E fica então a impressão de ser algo até mais novo do que ele é efetivamente, né? Não dá uma sensação de que o conjunto mecânico destoa da modernidade do carro, a não ser quando você, né, pensa em pegada em baixa, que é um ponto forte dos motores turbinados de hoje, em consumo, que também é um ponto forte dos motores turbinados de hoje, mas um motor muito bom de usar ainda assim, que acho que é o mais importante acima de tudo. E até entrando um pouco nesse mérito também, para 2022, é esperado que esse motor dê lugar ao Firefly 1.3. Isso pensando nessa versão aqui, like, né, com câmbio manual. E como é que vai ficar isso? Vai ganhar, vai perder? Nem quem ganhar vai ganhar ou perder, vai perder ou ganhar, todo mundo vai perder, como diz uma famosa frase aí, né? Com certeza vai ficar um carro mais econômico, né? Na hora que a gente parar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre consumo, mas com certeza vai ficar um carro mais econômico, só que vai perder essa graça de crescer, né? Típica de um motor 1.6, 16 válvulas. E em desempenho não vai ter muito milagre. Afinal de contas, a gente está falando de um motor de 115 cavalos aqui versus um motor de 98 cavalos, que é o caso do Firefly, já atendendo às novas regras do Proconv, né? Então, para quem reclama aí de motor velho, para quem reclama de recurso técnico, parabéns, vocês conseguiram. Mas não vai ser um motor melhor de usar do que o atual. Então, isso é realmente uma pena. Falando do câmbio, né, que é uma coisa que todo mundo com certeza queria saber, né, quando pedia a avaliação desse carro. Da última avaliação que eu fiz aqui do 218 manual, foi da versão com motor 1.2, importada da França, né, motor importado da França. O câmbio era muito ruim, muito ruim. Eu não tenho certeza se foi nessa avaliação ou já na avaliação do novo que eu falei que se fosse para ter um câmbio manual tão ruim quanto aquele, eu preferia um automático. E eu tinha uma grande curiosidade de saber como é que estava aqui neste carro. E bem, felizmente não é um câmbio muito ruim. Igual, né, acontecia com o 208 1.2. Os engates são razoavelmente precisos, até eu digo razoavelmente para bom, né, é um pouco mais preciso do que o da Fiat, por exemplo. Os engates não são muito curtos, mas também não é aquele engate longo que incomoda, longe disso. O grande problema aqui é que ele é um câmbio pesado, especialmente na quinta marcha. Então destoa, né? Afinal de contas, a gente está falando de um carro aí com uma boa direção elétrica, que é leve, mas sem exagero. Um carro com uma embreagem levíssima também, muito fácil de modular. Então esse câmbio aqui destoa bastante, mas não chega a tirar o prazer de dirigir um carro moderno com um bom câmbio manual. Então, um ponto aí de atenção para a Peugeot, mas nada muito grave, né, que vá destruir a sua convivência com o carro. Suspensão, por outro lado, merece uma redundante nota 10, uma estrondosa salva de palmas aí, porque ela é realmente muito boa mesmo. Então o que a gente tem aqui? Dá para notar que é um carro com amortecedor mais firme, sim, mas é um carro que passa a impressão de ter buchas bem generosas e buchas razoavelmente macias. Então você tem aquela carroceria com rodar controlado, aquela sensação de carro firme, que é algo muito gostoso, mas ao mesmo tempo você tem um carro que dificilmente bate em buraco, tampa de bueiro desnivelada, um carro que também não tem dificuldade para vencer valeta, o que é muito importante aqui em São Paulo. Então, definitivamente um acerto genial de suspensão da Peugeot, que já há algum tempo, né, tá com a mão voltada mais para o conforto. E aqui não fugiu muito disso. Mas é claro que ainda assim o carro é bom de curva, né? Infelizmente a gente não conseguiu pegar a estrada, mas nessas curvas de acesso aqui, de alças de acesso aqui em São Paulo, entrando um pouco mais rápido, chamando um pouco mais a traseira,
deu para perceber como que é um carro também com uma rolagem de carroceria bem controlada, então um bom tomador de curvas e também muito confortável. O acelerador, né, falando aí um pouco mais dos assuntos relacionados ao motor, é de curso bem longo mesmo, não tanto quanto um Fiat, mas ainda assim chama atenção, e bem dosado, o que eu acho que é um ponto positivo quando você pensa em poder andar mais focando o consumo, né? Afinal de contas, se você tem um acelerador de curso curto e que é abrupto, né? Você vai estar andando o tempo todo ali acelerando, dando mais comando de acelerador do que você gostaria. Por que eu estou falando isso agora e andando devagar? Porque é justamente a hora que eu vou mostrar para vocês um pouco da pegada desse motor, arrancando aqui de primeira bem devagar, e também do acelerador longo. Então vamos lá, em 3, 2, 1, pisei. Até silêncio para vocês escutarem o motor. O corte dele é sujo a 6.750 giros. Motor muito gostoso de usar, como vocês devem ter notado aí, é gostoso esticar nele, né? Ronquinho esportivo ele tem. E lembrando que aqui nós estamos com gasolina e ar-condicionado ligado. Então não dá para esperar um desempenho estrondoso, óbvio que não. Mas ainda assim é um carro valente. Um carro valente sim que entrega um desempenho aí mais do que condizente e, verdade seja dita, mais do que suficiente para qualquer tipo de situação. Então, se não tem aquela pegada do motor turbo, se não tem aquela economia do motor turbo, não deixa de ser um motor cumpridor ainda assim. Para quem gosta, afinal de contas, a gente está falando de um carro com câmbio manual, o Punta-Taco aqui sai sem maiores dificuldades, não só por posicionamento dos pedais, mas também por, tá vendo? Responsividade do acelerador, né? Como eu disse, é sim um acelerador um pouco mais lento, de curso longo, mas é bem fácil de usar ele. Gostei muito de ver um acelerador dosado assim num carro moderno. E o grande chamariz aí do 208, né, desde a sua primeira geração, como a gente comentou agora há pouco, essa posição de dirigir, né, com esse volante achatado, o painel visto por cima. Bem, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu sinceramente não sei de que lado eu tô, mas a ergonomia é sim muito boa. Os bancos são bem cômodos, bem melhores do que da geração antiga do 208, importante até falar isso. A gente tem uma boa visibilidade aqui, as colunas são um pouco largas, mas ainda assim não atrapalham tanto. Então é um carro muito agradável de dirigir e de se estar nele também, né? Um interior agradável, um carro bom de suspensão, um motor bom de usar, um câmbio um pouco pesado, mas ainda assim prazeroso, né? Você poder ter um câmbio manual e usar o motor como preferir. Então definitivamente aí um bom carro para usar na cidade e também em estrada, desde que você, claro, não precise levar muita gente aí, nem muita coisa no porta-mala. Vamos lá, encerrando então. Vocês viram aí qual que foi o nosso ritmo, qual que foi a nossa pegada, né? Nosso estilo de direção, sempre com ar-condicionado. Nesse percurso aqui a gente fez 11,2 km por litro com gasolina. Lembrando que é importante, né? Atentar aí pro combustível que a gente está usando. A gente já recebeu o carro da Peugeot sim, é importante essa ressalva. Nas marginais aqui em São Paulo foi fácil chegar na faixa dos 20 km por litro. Em avenidas, né, de 50, 60 por hora, às vezes com ar, às vezes sem ar, sempre rondando aí a casa dos 11,5, 12 km por litro. E do tempo todo que a gente está com o carro, foram aproximadamente 300 km. Isso aqui, infelizmente, eu zerei um pouco depois de ter pegado o carro, mas com uma média de 9,6 km por litro. Lembrando, mais uma vez, com gasolina. Então, como, né, comentei com vocês há pouco, é óbvio que não dá para dizer que é um consumo ruim, mas quando você bota em perspectiva com motores 1.6 mais modernos e também
com a concorrência com o motor 1.0 turbo, realmente fica um pouquinho para trás. Depois de 10 dias e bons 400 quilômetros rodados aqui com o Peugeot 208 dentro de São Paulo, vamos agora para as nossas considerações finais e pontos positivos e negativos do Peugeot mais barato à venda no nosso mercado hoje. Nós temos 3 pontos positivos que chamam bastante atenção aqui. O primeiro deles, com certeza, é a construção do carro. É muito bom, é muito agradável você andar num carro compacto, simples, né, sem muitos arroubos em equipamentos, mas que ainda assim preserva uma boa construção, um bom projeto, uma boa execução, que é exatamente isso que a gente encontra aqui no 208, mesmo nessa versão de entrada. Então é um carro muito bem isolado de ruídos e vibrações, seja de piso, suspensão e motor, e isso custa caro, como a gente sabe. Um carro de acabamento simples sim, tudo em plástico, mas tudo muito bem executado, de muito bom gosto, com boas escolhas de texturas e materiais. E bons bancos, bom revestimento de bancos, você vê em todos os detalhes que é um carro de projeto sólido, construção séria e execução igualmente séria. Então, realmente, um baita ponto positivo que felizmente a Peugeot não deixou lá do outro lado do Oceano Atlântico, quando trouxe o 208 para as nossas terras. O segundo ponto positivo é o acerto de suspensão. Um carro muito gostoso de andar. É aquele carro que tem um rodar firme sim, mas sem pancada. Na avaliação da versão automática, eu e o Lucas tínhamos notado uma facilidade, uma relativa facilidade da suspensão atingir o fim de curso em lombadas, por exemplo, e algumas outras irregularidades que não notei neste carro aqui, talvez por conta desses pneus altos, bem bojudos, lembrando, pneu 18565. Então é um carro que tem essa facilidade de vencer os obstáculos, remendos, valeta ele não raspou, ao mesmo tempo que é um carro com uma suspensão firme, com um carro que faz curva, de bom comportamento dinâmico e com pneus altos aqui, que ajudam a vencer a buraqueira, tampa de bueiro, dá uma segurança a mais nesse piso tão terrível que a gente tem no Brasil. O terceiro ponto positivo é o custo-benefício. E aí você vai me falar, pô, você está ficando maluco, é um carro que preço de tabela para concessionária é 85, 86 mil reais. Isso é verdade, só que no seu site, no seu e-commerce, a Peugeot está vendendo este carro por R$ 72.990. É isso mesmo, é 1.6 moderno, bem equipado, ainda que faltem algumas coisas, por preço de 1.0 de entrada. Então realmente o custo-benefício aqui chama muito a atenção nesse carro. E lembrando que no site da Peugeot você tem opções até de incluir pacotes no carro aqui para atender algumas das falhas que tem nessa versão de entrada. Então um dos pacotes, por exemplo, é o kit com retrovisor com tilt down e sensor de estacionamento por pouco mais de R$1.000. Então quando você considera tudo, que é um carro de projeto moderno, um motor que sim é antigo, mas cumpridor, de boa execução, confortável, agradável de dirigir e seguro, por esse preço, definitivamente o custo-benefício é um grande ponto positivo deste carro. Lembrando que a concorrência, pensando em Polo MSI, Onix LT Turbo, HB20 Turbo manual, todos estes são carros que superam os 80, 85 mil reais. Ou seja, aqui a gente tem uma boa diferença de valor se você animar a deixar o motor turbo para trás. Mas nem tudo são flores. Nós temos também 3 pontos negativos aqui neste carro. Os 2 primeiros já extensamente falados não só por nós, mas pela mídia como um todo: espaço interno e porta-malas. Como vocês viram de espaço, o carro realmente não é bom. Tem um entre-eixo sim de 2,53 m que está na média da categoria, mas o banco regulado para uma pessoa de estatura média como eu já não deixa muito espaço para quem vai atrás e a acessibilidade também não fica legal. Então se você tem família ou com frequência leva passageiros no banco de trás, é melhor pensar em outro carro, mesmo se você estiver buscando um hatch. E o segundo ponto positivo, como comentei, e até de certo modo relacionado a isso, é o porta-malas, que com 265 litros apenas, fica abaixo de toda a sua concorrência atual e abaixo inclusive de carros mais antigos. O Gol de geração 2, por exemplo, lançado em 94,
tem porta-malas desse mesmo nível, ou seja, é um carro que deixa a desejar também nesse aspecto, corroborando algo que eu e o Lucas até comentamos na avaliação da versão automática. É um carro ótimo para casais solteiros ou solteiras, né? Então fica essa importante observação. E o terceiro ponto negativo, que eu tenho certeza que vai incomodar muito poucos, é o câmbio manual. Aí você vai pensar, que isso, Davi? Você falou que é ótimo ter um carro moderno com câmbio manual, você falou que estava ansioso para andar nesse carro, e sim, é verdade, gostei muito. E adoro o câmbio manual, nesse carro também. O problema é que aqui a gente tem um câmbio manual razoavelmente pesado. Uma embreagem leve, uma direção leve, um carro fácil de dirigir. Um câmbio que é gostoso de usar, sim, não me entendam mal, mas é um câmbio pesado. Destoa dos câmbios de acionamento levíssimo que a gente tem no mercado hoje, como os da Volkswagen, da Chevrolet, da Hyundai e até mesmo os da Fiat, por mais que não sejam tão precisos assim. Então, pessoal, essa foi a nossa avaliação do 208 Like 1.6 manual. É um carro que muitos de vocês pediram, um carro que eu e o Lucas tínhamos grandes expectativas de avaliar aqui no canal. E eu vou encerrar fazendo até um paralelo com outro carro que já existe no nosso mercado. Depois desses 400 km e 10 dias, uma coisa ficou batendo aqui na minha cabeça. Este carro é a interpretação francesa do Polo MSI, ou seja, um carro moderno, ainda que algo simples de equipamento, mas com boa construção, boa dirigibilidade, bem cômodo de dirigir. Então, é muito bom ver que, apesar do mercado todo estar olhando para os SUVs automáticos, a gente ainda tenha poucas opções, é verdade, de carros compactos, bem equipados sim, seguros sim, bons de dirigir sim, com câmbio manual, que é algo que infelizmente está entrando em extinção. E um sintoma disso é inclusive a dificuldade de achar conteúdo 208 Like manual na internet. Então esperamos que esse vídeo seja capaz de tirar todas as suas dúvidas. A gente continua à disposição aqui nos comentários e a gente se vê de novo aqui no Drive On no próximo sábado, meio-dia. Até lá!